Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre feijão, as melhores formas de armazenar, como dar uma amolecida naquele seu feijão que já está guardado há muito tempo e principalmente nós vamos testar isso aqui, ó, vários tipos de feijão pronto que você encontra no mercado. Será que é bom e vale a pena armazenar isso daí? Vamos descobrir isso agora. Eu vou pegar esse vídeo do nosso protocolo 550 de armazenamento de alimentos e vou dividir em 3 partes. Aqui, na primeira parte, nós vamos testar e avaliar se vale a pena você usar esse tipo de feijão aqui. Inclusive, nós vamos provar todos eles, ok? Na segunda parte, eu vou mostrar para você como você dá uma amolecida naquele feijão que já está guardado há muito tempo e que acaba saindo duro da garrafa PET. E na terceira parte, eu vou mostrar para você qual é a saída definitiva para você sempre ter feijão aí na sua casa, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar provando para vocês que nem sempre compensa você ter feijão pronto, esses que vendem no mercado, tá bom? Então vamos começar já pela primeira parte, ok? Eu comprei aqui, ó, vários desses feijões que são vendidos prontos no mercado, tá? Eu quero começar falando primeiro de valores e depois a gente testa o paladar dele. Olha só, eu comprei esses 4 feijões prontos aqui que vocês aqui do canal indicaram como sendo os melhores, ok? O valor desses 4 itens aqui foi esse aqui, ó, R$40 e uns trocados, ok? R$10,89, R$9,98, R$9,98 e R$9,39. E antes de eu fazer qualquer argumento, eu quero deixar claro uma coisa, que cada um deles vale muito mais do que 1 quilo de feijão para você cozinhar na sua casa. Então, se você está buscando economia, esse tipo de feijão simplesmente não vale para as preparações, ok? Agora, se você tem recursos sobrando, talvez valha a pena. Você vai ter que decidir por conta do gosto desses feijões. Então, eu vou experimentar cada um deles agora. Então vamos começar direto por esse enlatado aqui, ok? Esse é um enlatado fabricado pela Knorr, um dos mais pedidos aqui no canal. Ele tem validade até 2023, ou seja, 1 ano a partir da data de fabricação. E ele tem a vantagem de ser comido frio, porque é um tipo de saladinha de feijão, ok? Então vamos testar o cara agora para ver se ele funciona, ok? Olha só. Aparentemente ele tem um caldo aqui dentro, tá? Para quem não experimentou isso aqui ainda. E ele tem feijão branco, feijão vermelho e ervilhas, tá? Vamos dar uma olhada aqui. A cara dele não tem absolutamente nada a ver com aquele feijãozinho que você faz em casa, certo? Tem muito mais grãos de feijão normal do que de qualquer outra coisa. E vamos ver o paladar dele, ok? Não tem gosto de enlatado, mas também não tem gosto de absolutamente nada. Ele é zero tempero, zero sal, tá? Não tem nada aqui, só feijão cozido misturado mesmo. Ou seja, por R$10 eu não sei se isso vale a pena não, mas até dá para encarar se você tiver bastante grana para fazer preparações, ok? Bora pro próximo. Essa aqui é uma lata de dobradinha com feijão branco e linguiça, ok? É a mais cara de todas elas e também a mais elaborada. E eu vou ser bem justo com ela e eu vou testar ela quente. Esse tipo de feijão aqui compensa bastante porque ele já vem com uma adição de proteína e também já vem temperado. O prazo de validade dele é de 3 anos, o que acaba compensando mais do que essas latinhas aqui. Quer saber uma curiosidade legal? Quando eu fui no mercado buscar esse feijão aqui, tá? Pra gente poder testar aqui, eu não encontrei a clássica feijoada, ok? Sabe por quê? Porque estava tendo uma paralisação dos caminhoneiros e o pessoal do mercado disse para mim que estava em falta as latarias de feijoada. Existem outros similares também, mas todos eles têm esse prazo de validade de mais ou menos 3 anos. Vamos lá. Dobradinha. Dá uma olhada na carinha dela aqui, ó. Até que não é tão feia, né?
Eu podia até comer umas dobradinhas para vocês, mas o que eu quero provar mesmo é o feijão propriamente dito, porque afinal de contas esse daqui é um vídeo do feijão. Vamos lá, feijão branco. Ele tem paladar, porque basicamente tem molho de tomate dentro que usa para engrossar tudo, ok? Eu já peguei algumas latas com o feijão bem molinho. No caso desse daqui, ele tá bem duro, tá? É aquele que precisaria de mais uns 10, 15 minutos cozinhando. Mas... é bom. Na minha opinião, como preparador e sobrevivencialista, eu acho que esse tipo de lata aqui, a dobradinha, a feijoada, é um dos que mais compensa para você colocar ainda nas suas preparações, se você quiser colocar, é claro, feijão pronto lá dentro, beleza? Vamos lá. A grande vantagem também é que você não gasta energia nem nada para poder comer o seu feijãozinho. Eu gosto disso. Então vamos compartilhar um pouquinho das nossas experiências aqui. Vocês já comeram esses feijões enlatados? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários, ok? Vamos aos feijões de caixinha. Não são mais baratos que os feijões em lata e nem de nenhum tipo. São absolutamente na mesma faixa de preço, todos eles muito mais caros do que 1 quilo de feijão que você compra para preparar na sua casa. Cada potinho desse vai vir com mais ou menos 400 gramas de feijão. No caso, esse daqui ele já é temperado, tá? Eu peguei aqui os 2 modelos que eu achei lá no mercado. Eu acho que eu vou fazer um só porque eu odeio desperdício e vai dar pra gente ter uma boa ideia, ok? O prazo de validade deles é de 1 ano somente. E ele vem na embalagem Tetra Pak, que é uma grande desvantagem, porque se cair no chão, estoura, ok? Vamos preparar ele também, vamos ser justos com o feijão e vamos dar uma esquentadinha nele. Feijão de caixinha, você vai achar esses feijões com algumas marcas diferentes dependendo de que lugar do Brasil você está, ok? Leia na embalagem, porque praticamente todos eles são fabricados pelas mesmas empresas, tá? Só para você saber, eles mudam o nome, a embalagem do feijão, mas quem faz é geralmente a mesma empresa. Vamos lá. Aqui tá a carinha do feijão, tá? Quente. Olha só. Só de bater a colher eu já percebi uma coisa aqui, mas vamos ter certeza antes de falar, né? Vamos lá. Vamos ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Colheradinha de feijão preto. Tá duro. É duro. E o paladar é de feijão enlatado, tá? Embora o tempero ajude bastante. Não é algo ruim, mas também não é aquele feijão que você faz na sua casa, tá? O tempero é basicamente sal. E para o meu paladar, sal demais, ok? Deixa eu ver. É isso mesmo, tá? Sabe quando parece que você está comendo um feijão cozido num lugar com o caldo de outro feijão? É isso que eu estou sentindo aqui, tá? O caldo dele é bem ralo, o feijão é meio duro. Na minha opinião, não vale os R$10 que dá para comprar praticamente 2 quilos de feijão que você faz aí na sua casa. É umas 400 gramas de feijão bem cara. Bom, se você me conhece um tempinho, você sabe que eu odeio desperdício e eu acho que não vai ter muita diferença entre esse feijão aqui e o outro que a gente fez exatamente da mesma marca, ok? Então eu vou deixar isso para fazer num outro dia. Na minha opinião, esses feijões de caixinha não compensam, porque ele equivale ao preço de 2 quilos de feijão para você ter 400 gramas de feijão pronto. Eu não sei se é uma vantagem muito grande. Algumas pessoas podem questionar e falar, ah, mas tem a economia de energia para fazer. Pois bem, dá para você fazer feijão sem gastar praticamente nada de energia, ou seja, gás ou eletricidade. Só um recadinho aqui, nós filmamos para vocês o protocolo 550, que é um protocolo completo para armazenamento de alimentos para até 1 ano e meio de comida dentro de casa.
Se você quiser pular essa etapa e não assistir todos os vídeos que estão aqui nessa playlist, você pode também acessar o nosso manual. Tudo que você precisa para poder armazenar comida em casa, inclusive muitas outras técnicas de cozinha de sobrevivência para esses tempos que não estão tão legais. Custa um trocadinho e é um dos mais bem avaliados lá no Hotmart. O link está aqui embaixo na descrição. Bora lá agora ver como cozinhar gastando pouquíssima energia. Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês agora uma técnica de cozinha de sobrevivência. Cozinhar qualquer grão gastando pouquíssima energia na sua casa, beleza? Vamos lá. Você vai precisar de uma garrafa térmica. Vamos ferver um pouco de água agora. Geralmente a medida é meia garrafa térmica de água. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a garrafa térmica. Vamos imaginar que nós estamos tipo 7 horas da manhã, ok? O feijão e o grão de bico são os dois mais demorados que você tem para fazer. Esses vão demorar em média 6 horas para ficarem prontos, ok? Todos os outros grãos você também pode cozinhar dessa forma. Arroz, lentilha, tudo, tá? Então, ó, feijão cru. Eu vou colocar uma folha de louro. Agora, nós vamos usar alho desidratado, mas você também pode usar qualquer alho que você tenha aí na sua casa. Vamos colocar um pouquinho de alho aqui. Uma pitadinha de sal. Não muito, porque senão o feijão não amolece de jeito nenhum, tá? É só para dar um gostinho mesmo. Tá vendo aqui, ó? Tudo no seco. Alho, sal, louro, prontinho para fazer um feijão de verdade. Então vamos lá. Agora é hora de colocar a água quente, ok? Água fervendo, ó, borbulhando, você coloca dentro da garrafa térmica. Aquela mexidinha básica para o sal incorporar, o alho, ok? E é hora de fechar. Fecha bem a garrafa e é só esperar. Se você quiser ver o resultado do que está aqui, eu já tenho um vídeo só ensinando essa técnica para você. Clica aqui em cima, beleza? Então, vamos fechar aqui e em 6 horas esse feijão vai estar prontinho para o consumo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu nem vou mostrar o desfecho disso aqui para você. Você clica aqui em cima que eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer receita só de cafeteira, ok? Esse aqui, ó, é um feijão que já está há bastante tempo dentro de uma garrafa PET. A tendência dele é ficar dura mesmo. Então eu vou ensinar para você agora o que você faz para deixar esse feijão bem molinho, ok? Bora lá. Eu vou até aproveitar esse aqui que a gente acabou de fazer, ok? Eu vou abrir aqui o nosso feijão, ó o barulhinho. Tá dando certo, tá? Se esse aqui fosse um feijão de preparação que tá aqui há muito tempo, e eu ia precisar dar uma amolecida nele. E tem um macete que é muito bom, ok? Se caso você for deixar de molho, você já deixa de molho com esse esquema aqui, ó. Um pouquinho de vinagre. Não para dar gosto no feijão, é um pouquinho mesmo que ele já vai amolecer bastante esse feijão que está guardado há muito tempo, ok? Olha só. Pouquinho de vinagre vermelho. Já era, esse feijão vai ficar molinho, molinho, ok? Se você tiver com ele há muito tempo guardado, você deixa ele de molho mais tempo, que vai funcionar da mesma forma, ok? Então vamos colocar aqui. A vantagem da garrafa térmica é poder dar uma chacoalhada, ok? Nesse caso aqui, como não é um feijão muito antigo, a gente vai ter que dar uma olhada nele antes, porque agora ele vai amolecer muito mais rápido. O ideal é que você tenha feijões armazenados por até 10 anos. Isso segundo estudos que foram feitos fora do Brasil, principalmente por entidades religiosas, ok? Então 10 anos é o tempo limite que você pode manter esse feijão armazenado aí na sua prateleira. Como você faz isso? Exatamente como se armazena arroz, que nós já mostramos aqui no protocolo 550. 4 dedos de feijão, uma folha de louro, depois você bate bem, tira o oxigênio de dentro da embalagem e coloca num lugar fresco e arejado. Para você assistir esse vídeo, clica aqui em cima. E na parte final desse vídeo eu vou mostrar para você uma fórmula para você nunca mais se preocupar com feijão. Se ele vai endurecer guardado, se vai ter na prateleira do mercado, se vai faltar, se uma greve vai acontecer.
Não importa. A melhor forma de você armazenar feijão é essa aqui, ó, plantando o seu próprio feijão. E cultivar feijão é absolutamente simples, tão simples que a molecada aprende a fazer isso na escolinha, lá no parquinho, no pré. Colocar o feijãozinho no algodãozinho, lembra? É basicamente isso, você só vai precisar de um pouquinho a mais de terra. Na minha opinião, a forma mais eficiente que existe é essa mesmo, tá? Plantando o seu próprio feijão, e é extremamente simples. Pensa assim, ó, um grão de feijão pode te dar até 40 outros grãos de feijão. Se você plantar em tempos diferentes, como nós fizemos aqui, você vai tendo colheitas diferentes de feijão. Nunca vai faltar feijão aí na sua casa. Sustentabilidade é uma das melhores armas que você tem para não deixar faltar nada para você e para sua família, mesmo que lá fora tudo dê errado. Valeu? Coloca seu like aí, principalmente. Faltou falar alguma coisa de feijão que você tinha curiosidade? Coloca aqui nos comentários que nós podemos fazer outro vídeo do protocolo 550 para você aí. Deixa seu like, compartilha, joga lá nos grupos para os seus amigos também assistirem esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!